Meu nome é Aline, para quem não me conhece, eu sou pesquisadora visitante do PRH 52.1 da Universidade Federal de Santa Maria. Em nome, então, do nosso PRH, eu agradeço a participação de todos os presentes no nosso primeiro webinar do PRH, então, 52.1 da UFSM. E gostaria, então, de agradecer imensamente ao professor Érico Flores, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, por ter aceito o convite de estar aqui hoje passando um pouquinho de todo o conhecimento, né, enorme conhecimento na área de controle de qualidade de petróleo e derivados. O professor Érico é professor titular da UFSM, tem experiência na área de química analítica e de controle de qualidade de petróleo e derivados, com ênfase na análise de traços, controle e intensificação de processos industriais e química ambiental, preparo de amostra, controle de qualidade de nanomateriais, espectrometria atômica e análise de petróleo e derivados. Já recebeu diversos prêmios em eventos científicos nacionais e internacionais, e condecorações por serviços prestados, como, por exemplo, o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2018, a medalha Carol Collins, e entre outros prêmios, né? Além de de ter ministrado diversas palestras e cursos no Brasil e em mais de 20 países. Atua como revisor de mais de 50 periódicos científicos e é assessor científico de diversos órgãos de fomento. Em termos de aplicações práticas, diversos métodos desenvolvidos sob sua coordenação são atualmente utilizados como métodos oficiais para o controle de qualidade ou como referência para o estabelecimento de materiais de referência certificados internacionais, como, por exemplo, o NIST 2682C de 2015. Foi mentor e membro do comitê da criação do curso superior de tecnologia em processos químicos da UFSM, em 2011, e coordenador substituto entre 2011 e 2013. É coordenador do Centro de Estudos de Petróleo, o CEPETRO, né, da UFSM, e de diversos convênios e termos de cooperação com a Petrobras. Atualmente é diretor da Secretaria de Apoio Internacional da UFSM, possui patentes e inovações tecnológicas nacionais e internacionais, e uma na Alemanha, com produto comercializado em diversos países. Possui diversos capítulos de livros internacionais, um livro publicado por editora internacional, a Elsevier, e mais de 53 mestres e 33 doutores formados. Possui mais de 350 artigos publicados em revistas científicas, indexados, e mais de 7.000 citações. Atualmente é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, de nível 1A, com índice H igual a 41. Professor Érico, mais uma vez, é um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Agradecemos pela sua disponibilidade. Gostaria de destacar que também estão aqui presentes a professora Fernanda de Castilhos, que é coordenadora do PRH 52.1, e vários professores, né, que são docentes do programa. Com relação à nossa palestra de hoje, eu solicito aos ouvintes, né, que durante a apresentação do professor Érico, mantenham seus microfones desativados, desligados, né, e que as perguntas possam ser feitas, realizadas, então, via chat, e que no final, ao final, a gente, então, terá esse momento de conversa com o professor. Também via chat nós vamos, enfim, eu ou a Fernanda, solicitar a identificação das pessoas presentes para efeito do certificado posteriormente, tá? Professor Érico, então, mais uma vez, muito obrigada, tá? E a palavra é sua. Ok, Aline, muito obrigado aí pela gentil introdução, né? Eu queria agradecer muitíssimo ali a honra do gentil convite da Fernanda, coordenadora do PRH, que está fazendo um trabalho exemplar, um trabalho muito bom, Fernanda, e que está sendo reconhecido por muitos outros grupos de pesquisa e outras instituições, inclusive. É um programa que está muito bem, está em muito boas mãos com a tua coordenação. Você tem uma equipe muito boa, você é muito dedicada, mas certamente dá muito trabalho. A gente sabe do envolvimento, a gente já coordenou vários outros projetos parecidos, né? A gente sabe o envolvimento que isso causa e também
Apesar do desgaste que a gente tem, normal, qualquer trabalho sofre algum desgaste, mas, por outro lado, a satisfação do dever cumprido, de ter um programa muito bem conduzido e trazendo muitos benefícios, não só relacionado ao nosso programa de pós-graduação em Engenharia Química, onde eu também atuo, sou colega de você, mas principalmente para a nossa comunidade, nossos alunos de graduação, de pós-graduação, que têm a oportunidade de trabalhar no programa de excelência, que não existe em qualquer grupo de pesquisa, em qualquer universidade, não está disponível, uma concorrência muito grande sempre. Então, fica aí o meu reconhecimento pelo trabalho que vocês têm feito, a toda a equipe que tem te apoiado, tá, Fernanda? Queria estender meus agradecimentos também aos colegas docentes aí que fazem parte do PRH e, obviamente, aos alunos que estão presentes aqui. Eu me sinto muito lisonjeado, que estou vendo que está praticamente todo o nosso grupo de pesquisa aqui, os alunos e os professores. O professor Neri Panis, vice-diretor do Centro de Ciências Naturais Exatas, está aqui, um companheiro de longa data, que tem trabalhado muito na área de petróleo. Acho que todos aqui que eu vou citar trabalharam longos anos na área de petróleo, inclusive a Aline, se não me engano, também ficou envolvida durante alguns anos nos projetos que nós tínhamos com a Petrobras, mas o professor Rodrigo, chefe de departamento, o professor Fábio, que hoje é coordenador de pesquisa lá junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, a professora Paola, também trabalhou muitos anos, fez a tese dela de doutorado, inclusive, na área de petróleo, professora Luciane, professor Edson, professor César, professora Rochelle, e o professor Juliano, que foi um dos pioneiros, trabalha hoje no CCR, mas uma pessoa com um grande envolvimento. Eu queria aproveitar para destacar um prêmio que a professora Paola recentemente recebeu, da American Chemical Society, muito honrou a universidade, e um dos motivos que ela recebeu o prêmio na sua atuação, com destaque, foi também na área dos trabalhos de reconhecimento internacional na área de petróleo e petroquímica. Então, fica aqui o nosso elogio. Eu vou tentar projetar a minha apresentação aqui. A Aline só me comenta depois se está tudo ok, tá bem? Tudo bem. Uhum. Está aparecendo para você aí? Isso, está aparecendo. Uhum. Tudo certo. Ok, tá bom. Uhum. Eu vou... Ok. Dando início, então, como a plateia é muito diversificada, eu vou tentar, tem alunos que acho que não têm muita experiência nas técnicas que vão ser apresentadas, talvez alguns não trabalharam, não tiveram a oportunidade de trabalhar com petróleo também, e alguns professores, que eu já citei, há muitos anos trabalhando nessa área, talvez fique um pouco difícil de deixar, não muito maçante para quem já conhece o tema, já trabalhou, e nem muito avançado para quem não conhece. De qualquer maneira, eu vou tentar. Sinta-se à vontade depois, alguma coisa que não ficou bem clara, vocês podem perguntar no chat. Aviso que eu não estou vendo nenhum de vocês, só estou vendo a minha apresentação e nem o chat. Então, a Aline, eu vou pedir que ela coordene as perguntas, aí os comentários do chat. E qualquer coisa, Aline, você pode interromper a qualquer momento e me avisar, olha, está trancando o som, olha, parou algum slide, alguma coisa, que sabe como é que é. Seminário online sempre é suscetível e dependente das condições da internet e dos utensílios que a gente está usando. Mas, basicamente, o que eu vou falar para você sobre a determinação elementar, elementar significa os elementos da tabela periódica, todos que vocês puderem imaginar ali, em amostra de petróleo, né, ou derivados petroquímicos, né, ou frações de petróleo, empregando métodos analíticos convencionais, mas com enfoque maior para uma visão da química verde. O que é química verde? Química verde é um conjunto de 12 parâmetros principais que envolvem uma série de condições para você ter uma melhoria de modo a tornar o seu procedimento, qualquer um, mais sustentável. Menos consumo de reagentes, menos emissão de poluentes, minimização da quantidade de reagentes usados, eficiência do processo, maior rendimento energético, assim por diante. Eu vou tentar mostrar para vocês, então, como é que isso pode ser aplicado para a química analítica de petróleo, de controle de petróleo, e como é que isso pode ser feito. Aqui eu estou usando alguns slides que eu pedi sem autorização da professora Paola. Eu vou citar alguns deles aqui, que vai ser o que vai ser apresentado para vocês. Eu vou dar um overview, uma visão geral sobre a determinação de metais e não metais em petróleos, empregando principalmente métodos espectrométricos, né, a espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado,
entre outros. Vou dar um breve balizamento sobre o contexto dos petróleos, métodos analíticos hoje disponíveis, e depois, no item 2, a gente vai para o assunto principal desse webinário, que mostrar exatamente o que tem hoje, o que é o estado da arte, o que hoje está disponível e quais os desafios que nós ainda temos para vencer, tá bem? Quando a gente olha para o petróleo, a gente tem que entender que o petróleo ele é uma mistura extremamente complexa, não somente do ponto de vista de hidrocarbonetos, quando a gente fala a diversidade de hidrocarbonetos constante no petróleo lá, mas não somente hidrocarbonetos. O petróleo tem uma grande quantidade de não metais, compostos de enxofre, nitrogênio, halogênios, que estão presentes lá, metais e metalóides como alumínio, arsênio, bário, níquel, vanádio também sempre presente em vários petróleos lá. E além disso, quando você extrai o petróleo lá do poço lá, ele vem também geralmente com uma grande quantidade de água parcialmente emulsionada, totalmente emulsionada ou até a água separada. Junto com essa fração aquosa, geralmente se tem também uma série de sedimentos, os mais variados sedimentos, dependentes, obviamente, lá da composição do reservatório. O tipo de rocha que está lá, quando perfura, tem sedimentos também no processo normal de extração. Ok. Quando a gente olha por que é importante a determinação dos compostos, principalmente de metais e metalóides presentes no petróleo, além dos compostos orgânicos lá presentes, nós temos que lembrar que a presença desses elementos, às vezes, é muito complicada para o processamento posterior do petróleo e a qualidade final dos combustíveis, dos produtos petroquímicos daí gerados, para todos eles. Dependendo dos elementos ali presentes, você pode ter como resultado o envenenamento de catalisadores lá no processamento primário, na refinaria, depois também nos polos petroquímicos, corrosão e entupimento de tubulações, danos a produtos acabados, poluição ambiental, por exemplo, teor de enxofre, pode gerar chuva ácida, tem que ser retirado do diesel, da gasolina, assim por diante. Muitos desses elementos, eles têm uma ocorrência natural, eles fazem parte lá da composição quando o petróleo foi formado. Alguns deles são adicionados, são catalisadores, né? Tem muitos aí, a parte, por exemplo, de molibdênio, níquel, são catalisadores usados em processos, principalmente de hidrogenação, e acabam contaminando, fazendo parte das frações de petróleo. E também pode acontecer contaminação durante o refino por passagem, tubulações, corrosão, ferro, metal, lá também pode incorporar no petróleo e nos derivados, e de qualquer maneira isso precisa ser controlado. Há restrições para o uso do petróleo e seus derivados de acordo com a concentração desses elementos ali presentes, de maneira que isso é uma preocupação muito importante. Como andava a determinação desses elementos no petróleo nos últimos anos? De um modo geral, não havia grandes problemas enquanto você trabalhava com petróleos considerados leves. Quando a gente pensa em petróleo leve, imagina um petróleo produzido no Oriente Médio, os petróleos mais leves que você tem aí, petróleo da Arábia Saudita, Emirados Árabes, do Kuwait, do Iraque. Esses petróleos são petróleos, geralmente têm baixo teor desses metais e metalóides ali presentes, e eles estão numa forma que é muito mais fácil de serem retirados. Completamente diferente de outros tipos de petróleo, como o nosso petróleo do pré-sal e principalmente petróleos mais pesados. O que significa petróleo pesados? Petróleos mais densos, tem muito mais água e sedimentos incorporados na forma de emulsões completamente estáveis que dão uma muito maior viscosidade e densidade para esses petróleos, de maneira que você tem muito mais dificuldades tanto em remover essa fração de água e sedimentos do petróleo, mas também de remover esses contaminantes. E o controle de qualidade desses contaminantes no petróleo dessalgado, após a retirada da água e sedimentos, ou no petróleo original, é muito difícil. Por quê? Porque você tem uma amostra que não é facilmente atacada pelos ácidos de digestão que o pessoal geralmente usa. É uma amostra que ela tem muita dificuldade, você vai transferir ela para um Erlenmeyer, para um reservatório qualquer, ela não escorre que nem água, ela fica muito viscosa, ela gruda em tudo que toca, então é muito complicado. Além disso, o teor altíssimo de vários componentes de alguns petróleos, como asfaltenos e como resinas, dificulta enormemente uma decomposição eficiente que permita as técnicas analíticas serem conduzidas com sucesso, tá bem? Aqui eu acho importantíssimo salientar a importância de você ter hoje métodos confiáveis. Tá? A gente
tem muita experiência, trabalhamos aí pelo menos 20 anos com métodos analíticos. Aí para petróleo tem vários métodos nossos que hoje são referência, são usados como referência para desenvolvimento de outros métodos. E nós temos o nosso laboratório aqui em Santa Maria, eu acho que é um dos laboratórios mais completos, com mais experiência, inclusive em nível mundial, nessa área de controle de qualidade, de desenvolvimento de métodos confiáveis para controle de qualidade de petróleos e seus derivados. Quando eu falo derivados, eu estou falando de polímeros, e quando eu falo de frações de petróleo, eu estou falando de coque, resíduo de destilação atmosférica, resíduo de destilação a vácuo, frações de gasolina, frações de diesel, assim por diante. Esses métodos analíticos, cada vez mais e mais importantes, todas as grandes empresas estão investindo para ter equipamentos que permitam determinar adequadamente os elementos, eles têm que ser confiáveis. Os métodos têm que ser validados. Você precisa fazer as análises replicadas. Eu fico impressionado, às vezes, quando eu abro um artigo para dar uma olhada, eu vejo que o autor ele só fez uma medida. Não fez, no mínimo, em duplicata, o que já seria muito pouco. Sequer em triplicata. Eu sempre reforço para os meus alunos que um valor, uma medida, não tem sentido nenhum. Essa medida pode estar certo ou errado. Com duas medidas, você pode escolher. São concordantes ou são muito divergentes? Pode estar certo ou errado. Com 3 medidas, você já pode desempatar. A terceira medida ficou mais próxima da primeira, da segunda, de ambas ou de nenhuma. Então, você tem uma ideia melhor, uma maior confiabilidade. Surpreendentemente, não é o normal. Muitas vezes você vê trabalho que o pessoal não faz, isso é em triplicata, e isso coloca os trabalhos em xeque quanto a confiabilidade dos resultados. Então, sempre tem que ser replicado. Se eu estou falando isso aí que parece uma obviedade para muitos colegas que estejam assistindo, mas na vida real a gente vê alguns laboratórios que não é feito isso aí, e isso é condição sine qua non para você ter uma análise confiável e mais adequada e que seja útil no final das contas, tá? Quando você fala em determinação de elementos traço, né, nós podemos fazer uma análise direta, análise por ativação neutrônica, uma técnica muito antiga, extremamente confiável, bons limites de detecção, porém você tem que ter um gerador de nêutrons, não é em qualquer lugar que você tem isso aí. A nossa universidade não tem, por exemplo, essa disponibilidade de análise, são muito poucas universidades, muito poucos laboratórios no mundo que estão disponíveis, ou seja, é uma excelente técnica, mas é cara e pouco acessível. Essas outras siglas que vocês estão vendo aí, eu vou falar algumas delas, Laser Ablation, ICP-MS, espectrometria de massas com plasma intuitivamente acoplado, com ablação por laser. Basicamente, é um raio laser que é incidido na amostra, a amostra é vaporizada pela alta temperatura do laser e jogada, então, introduzida no espectrômetro de massas. Tá? Difração de raio-x, fluorescência de raio-x, e aqui eu vou me deter mais em ETV, ICP-MS e ICP-MS, tá? A grande maioria dos casos que nós temos, embora algumas técnicas permitam a análise direta, ou seja, pegar a amostra de petróleo, colocar lá e fazer a determinação, a grande maioria, e isso eu falo tranquilamente, mais do que 90%, você precisa ter uma solução geralmente aquosa, ou uma solução, uma emulsão muito bem preparada para você poder introduzir nessas técnicas espectrométricas, por absorção atômica com chama, com forno de grafite, ICP-MS, ICP-OES, vocês vão me ver falar muito essas siglas aí até o final da apresentação, e principalmente para técnicas de cromatografia de íons, eletrodo íon seletivo, técnicas voltamétricas, assim por diante. Para essas técnicas, que compõem a grande maioria dos sistemas disponíveis nos laboratórios de controle de qualidade, não só de petróleo, mas de várias outras amostras, outro tipo de amostra, você precisa fazer uma diluição, nem sempre é suficiente para muitas amostras, no caso de petróleo, e mais provavelmente, muito mais comum, uma digestão da amostra, né? Que isso alguns autores dizem que está muito bem estabelecido. Não está. Está muito mal estabelecido, ainda precisa de muitos avanços. E quando você vai olhar com calma vários trabalhos publicados, você vê que eles têm ainda lacunas, tem pontos que têm que ser melhorados para você ter resultados efetivamente confiáveis. Eu brinco sempre que quando a gente fala focado no status do preparo de amostras, tudo que você faz com aquela amostra para permitir que ela esteja numa situação, uma condição adequada para que possa ser medida adequadamente pelo sistema, pelos equipamentos. Um erro muito comum que muitas pessoas cometem é achar que basta comprar um equipamento caríssimo, importado, equipamento completo e tudo mais, e achar que ele faz milagre. Não, não.
Isso é lei do engano. Na verdade, na prática, o que acontece é que se você não tem esses equipamentos são muito sensíveis, mas a amostra tem que vir uma solução, geralmente com muito pouca matéria orgânica junto, muito pouca quantidade de salina, quase nada de sólidos dissolvidos para você não ter muitas interferências. Assim como essas técnicas são sensíveis, são muito suscetíveis, acabam sendo muito suscetíveis, mesmo tá faltando a palavra, a interferências. E para algumas amostras, para alguns tipos de elementos, por exemplo, cobre, cádmio, em amostras de plantas, de água, algumas amostras biológicas simples, os métodos tradicionais hoje de preparo de amostras até que atendem razoavelmente bem às demandas das técnicas analíticas, tá bem? Quando você vai para outros elementos, por exemplo, não tão convencionais ou não tão simples, halogênios, você está falando de bromo, de iodo, de flúor em baixa concentração, lantanídeos ou as terras raras, mais escante, outros elementos lá, você muda completamente. Esses elementos têm vários problemas, tanto é que você não vê muitos trabalhos publicados com esses elementos. E quando você vai para amostras mais difíceis, você não está falando de água, você está falando de amostras de cerâmicas, materiais de alta pureza, polímeros, amostras de petróleo, crude oil, que está ali, compósitos de diversos, nanomateriais, nanotubos de carbono, e vários tipos de materiais em que você tem uma necessidade muito grande ainda de desenvolvimento de métodos adequados e confiáveis que permitam você ter, então, uma amostra acessível, preparada de maneira correta para que as técnicas analíticas não errem, tá bom? As tendências principais dos métodos de preparo de amostras, requerem que você tenha uma alta eficiência de digestão. O que quer dizer? Eu vou pegar o petróleo, eu quero retirar toda a composição de matéria orgânica que está lá. Todos os hidrocarbonetos que estão lá, eu quero converter em CO2 e água e jogar para fora daquela solução. Tá? Não quero que sobe resíduo de carbono. Por quê? Porque vai interferir em todas as técnicas de medida depois. Eu tenho que ter uma baixa taxa de diluição da amostra. Porque quanto mais eu diluo a amostra, mais dificulta eu chegar em baixas concentrações. E para alguns elementos terras raras, que estão em concentração muito baixa nos petróleos, você precisa ter uma alta digestão, eficiência de digestão, e você não pode diluir muito a amostra, senão a técnica, mesmo sendo sensível, não é suficiente para conseguir enxergar aqueles elementos lá e quantificá-los da maneira adequada. A amostra digerida, ela tem que ser adequada para a maioria das técnicas de determinação. Muitas vezes, os métodos e protocolos oficiais que a gente encontra, você tem, por exemplo, um tipo de preparo de amostra que se adequa muito bem para um tipo de técnica. Você vai usar uma outra técnica para um outro elemento, ele já não serve. Isso é muito comum. Então, se você tem uma técnica de decomposição que você consegue ter a amostra numa solução aquosa e que essa solução seja suscetível, seja adequada para ser analisada por 3 ou 4 técnicas diferentes, então você tem uma grande versatilidade e você pode, uma grande liberdade de escolher quais equipamentos e que condições você vai fazer a determinação. A operação tem que ser segura, isso é óbvio, né? Tem que ser aplicada também para amostras mais difíceis, por exemplo, polímeros ou petróleo, que a gente está falando aqui. E aqui, essencialmente, quando a gente fala da parte da química verde, menor geração de resíduos e menor consumo de reagentes. E o que eu vou mostrar para vocês daqui para frente são técnicas que você foge do uso de ácidos concentrados, grande volume de reagentes, e você trabalha com soluções muito diluídas. Isso aí causa menos risco para o operador, veja bem, sem perder a eficiência de decomposição. E você consegue ter amostras, um procedimento que você não tem grande consumo, nem grande liberação de efluentes de laboratório no final do processo. Aqui tem dois trabalhos, esses 2 reviews, né, 2 artigos de revisão, um aqui do nosso grupo de pesquisa, foi esse aqui de 2012, né, algumas pessoas estão aqui participando, a professora Paola participou desse trabalho também, e é um review sobre métodos de preparação para subsequente determinação de metais e também não metais em petróleo, né? Quem tiver interesse pode pegar depois, dar uma olhada, ou a gente passa para vocês. Os métodos analíticos disponíveis, eu já falei um pouquinho sobre análise de ETA, ele está marcado fluorescência e raio-x, análise por ativação eletrônica, você tem uma mínima manipulação da amostra, você tem baixos limites de detecção, tá? Você tem baixo uso de reagentes, tudo mais, porém, você não tem muita facilidade, muita disponibilidade de algumas amostras, como a ativação eletrônica, e você tem problemas de homogeneidade
e também altos desvios nas análises, né? Você faz uma replicata, o desvio é muito grande, 30%, 40%, 50%, e muitas vezes é muito difícil você ter uma calibração adequada. Tem três técnicas, métodos principais para o preparo da amostra, como diluição, emulsificação e decomposição. Diluição é o sistema mais simples, tá bem? Você simplesmente dilui a amostra com solvente adequado e você injeta diretamente no equipamento. A emulsificação já é um pouco mais complicado, você emulsifica a amostra num emulsionante adequado também de maneira a colocar no equipamento. Lembre que alguns petróleos, eles não são líquidos, alguns petróleos são muito viscosos, são quase uma pasta. Pega petróleos da Venezuela, petróleos da região do Espírito Santo, aqui do Brasil, petróleos do Canadá, são petróleos extremamente pesados, às vezes você não consegue nem retirar do frasco porque ele não flui, tá bem? Aqui, eu só queria chamar a atenção para vocês os métodos de preparo da amostra mais utilizados atualmente. Métodos de digestão por via úmida, que vocês entendam como você colocar a amostra no sistema fechado, geralmente, com ácidos concentrados, tá certo? E bota lá aquecimento a 100, 200 graus centígrados, de maneira a ter a decomposição do petróleo. Diluição em solventes orgânicas é muito comum, principalmente para determinações por CPOS, né, espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, isso aí é muito usado, funciona para alguns petróleos, funciona para alguns elementos, mas não para todos, vou dar alguns exemplos depois. E aqui também, mais recentemente, as técnicas de combustão, sistemas de combustão, 8% dos métodos, tá bem? A diluição aqui são algumas vantagens, eu posso passar direto por aqui, mas aqui está um problema da diluição que eu dou uma ideia para vocês, olha aqui. Quando eu simplesmente, mesmo diluindo as amostras, tá, eu diluo, mas eu não removo a matriz, não removo os hidrocarbonetos. O que acontece? Veja aqui, se sobra carbono, mesmo diluindo a amostra, tá, carbono residual, olha os erros, essa linha horizontal seria o 100% do resultado, o resultado correto, e essas linhas aqui, para selênio, para arsênio, aqui, quando se desviam dessa linha aqui, isso aqui são erros para mais, são resultados errados, superestimados, que o equipamento dá como resposta pela presença e interferência de carbono na solução. Tá? E isso é uma concentração relativamente baixa, como 20 gramas por litro, não é muita coisa isso aqui não. Tá? A decomposição é a técnica, talvez, é o sistema mais utilizado, né? Você permite que você use padrões aquosos para calibração, você evita o uso de solventes orgânicos, que é o que acontece quando você trabalha com diluição ou com emulsificação. Porém, você pode ter perdas de espécies voláteis, né, em sistemas abertos. Não acontece com sistemas fechados, mas sistemas abertos você perde halogênios, por exemplo, você pode perder outros metais mais voláteis. Você tem uma contaminação, sempre que você coloca um ácido concentrado, você contamina um pouco a amostra, porque qualquer reagente, sempre tem um pouco daqueles elementos ali presentes, e você tem, em geral, um consumo de ácidos e bases concentrados relativamente alto, e você tem um tempo muito grande, dependendo da amostra, petróleos pesados ou extrapesados, você fica várias horas para decompor uma amostra. E isso é um problema aí quando você tem, por exemplo, 100 amostras para processar por dia, tá bem? Aqui eu não vou me deter aqui em cada um desses métodos, mas são várias normas, principalmente da ASTM, né? Para quem não conhece, são normas aí oficiais, recomendadas, que baliza os procedimentos usados por laboratórios analíticos, né? Várias delas, e que elas trazem aí receitas, vamos dizer assim, para como você fazer uma análise com pouco erro e que você possa confiar. Então, tem lá norma ASTM para amostragem manual, para o preparo de amostras de petróleo e óleos lubrificantes, você tem lá para digestão de amostras de óleos, né, de petróleo, usando high pressure ashing, isso é um sistema de ultra temperatura e ultra pressão. Normas para utilização, calibração e validação dos metais, da determinação de metais e várias outras. Aqui também você tem normas para determinação de enxofre, tem por fluorescência de raio-x, 2 normas. Você tem para determinação de metais, níquel, vanádio e ferro por digestão ácida e diluição por solventes orgânicos. Você tem também outra norma, 7691, também incluindo outros elementos,
como ferro, níquel, enxofre e vanádio, petróleos também usando o CPOS. Tem uma norma específica, umas específicas para mercúrio, usando vapor frio, tá? E outras usando combustão seguida de amalgamação. Isso é uma técnica aqui, tem até um analisador de mercúrio que usa essa técnica. São as técnicas, normas disponíveis que recomendam algumas técnicas. Então, está resolvido o nosso problema? Não. Vejam bem que isso aqui cita somente níquel, vanádio, ferro, enxofre, mercúrio. Hoje, há uma demanda, você não acha uma norma, por exemplo, para a determinação de elementos terras raras. Você não acha uma norma para a determinação de bromo e iodo. Você não acha uma amostra para especiação de arsênio ou de selênio no petróleo. Não tem. E vários outros desafios. Então, mesmo com essas normas disponíveis, ainda são muito limitadas. Tá? Tem algumas outras normas aqui, para petróleo, combustíveis residuais, óleo lubrificante e tudo mais, que tem para vários elementos, mas vejam bem, mesmo essa norma aqui, que tem, uns 15 elementos aqui que ela prevê, mesmo assim você tem na tabela periódica mais de 100 elementos. Então, assim, ainda falta muita coisa aqui, tá? E geralmente são para os elementos mais simples aqui, que tem poucas interferências, ou seja, há muita necessidade ainda de desenvolver métodos adequados e há muita demanda pela indústria cada vez mais crescente nesse quesito. Bom, o nosso laboratório tem trabalhado por já algumas décadas, no desenvolvimento de sistemas cada vez mais amigáveis, tanto para o analista, quanto também para as técnicas de determinação. Vou mostrar para vocês alguns sistemas aqui usando combinação de radiação ultravioleta com radiação micro-ondas, sistemas de combustão, que foi um sistema patenteado pelo nosso grupo de pesquisa, hoje é vendido, comercializado por mais de 20 países, né? Então, nos deixou muito contentes, inclusive, um dos maiores órgãos norte-americanos de produção de materiais de referência, recentemente usou o nosso sistema desenvolvido aqui, Made in Santa Maria, usou esse sistema para comparar os resultados de um processo de desenvolvimento analítico para desenvolvimento de material de referência produzido por eles. Ou seja, eles usaram o método desenvolvido aqui como referência para o método deles lá. Tá bem? O primeiro sistema que eu vou mostrar para vocês, sistema de fotólise com aquecimento por micro-ondas. Veja bem, aquecimento por micro-ondas, imagine, para quem não está habituado, imagine um forno de micro-ondas caseiro, logicamente não é um forno caseiro que eu estou falando, é um forno de laboratório, com vários sistemas de segurança para explosões, para controle exato da irradiação por micro-ondas, controle de tempo, potência e tudo mais, com várias outras especificidades, mas para fins de entendimento, imagine um forno de cozinha, que você coloca um frasco com uma parede de alta resistência, no caso aqui que eu estou mostrando, é uma parede de quartzo de quase 1 centímetro de espessura, altamente resistente. Isso aqui resiste até cerca de 80 ou 120, até 120 atmosferas, 80 é a pressão máxima de uso dele, e aguenta até 300 graus centígrados, ou seja, é um material de altíssima resistência. Você pode colocar a amostra aí dentro, o petróleo aí dentro, e botar, por exemplo, um ácido oxidante concentrado. Você pode botar, por exemplo, ácido nítrico ali, o ácido altamente reativo, e aquecer até a temperatura máxima que o sistema permite, fechado, veja bem, ou seja, o ácido não vai embora, o petróleo não vai embora, e esperar a decomposição da amostra. Qual o problema que tem? Se você coloca isso, faz isso aí no petróleo leve, coloca o ácido ali e aquece, você pode ter uma surpresa muito desagradável. O risco de explosão é muito grande. Tá? Não tenho tempo para explicar para vocês todo o processo, porém ocorre uma reação parecida sobre certos aspectos do que acontece no motor da explosão no carro. Tá? A reação lá, no caso, é com ar, com oxigênio, aqui estou falando de ácido nítrico, mas ele pode ocorrer uma explosão muito violenta, tá bem? Então ele acaba não dando para decompor. Dá para alguns tipos de petróleo, massa de amostra muito baixa, mas não para qualquer petróleo, é uma limitação. A outra possibilidade, isso aí é um sistema muito inteligente, muito eficiente também, que é colocar uma pequena lâmpada de radiação ultravioleta dentro desse frasco aqui. Tá?
Veja bem, os sistemas de irradiação ultravioleta que vocês devem conhecer, a maioria, tanto para tratamento de efluentes como para química analítica, você coloca a lâmpada geralmente externa ao frasco onde a solução vai ser irradiada. Mas isso aí você perde muita potência por difração, perde muita luz e que irradia para outras partes e não para a solução. Aqui nesse caso você coloca a lâmpada no frasco, coloca a amostra com a solução ácida, aí não precisa ser um ácido concentrado, pode ser um ácido diluído. Você coloca aqui, tapa essa lâmpada com a solução que você quer digerir. E você liga com micro-ondas. Ué, o que acontece? Não tem nenhum fio aqui, não tem nada. O que acontece? Na verdade, essa pequena chapa aqui, que você está vendo de molibdênio, tântalo, ela age como uma pequena antena. Essa antena, ela acopla com um campo de micro-ondas, tá certo? E ela acaba ficando toda como se fosse eletrificada e ela acaba descarregando dentro desse bulbo aqui, descarrega uma pequena faísca. Essa faísca é suficiente para pegar e ionizar, deatomizar e excitar os átomos constantes aqui dentro desse bulbo. Esse bulbo é parecido com esses bulbos de lâmpada de ultravioleta à base de mercúrio. No caso aqui é uma lâmpada de cádmio. Cádmio emite uma radiação de comprimento de onda no ultravioleta mais baixo e mais eficiente do que o mercúrio. Esse aqui vai a 228,8 nanômetros. E aqui vocês podem ter uma visão da lâmpada funcionando num campo de micro-ondas e alta intensidade. Parece muito, mas é cerca de 10 watts. Qual é a diferença que tem? É que essa irradiação, toda a luz irradiada, ela vai diretamente para a amostra que está circundando ela, ou seja, não há perda para outros lugares. Toda a radiação é colocada in situ. E aqui está uma foto melhorzinha, mostrando a lâmpada aqui assim, mostrando uma solução já diluída. E aqui uma comparação, não vou mostrar para vocês, mas para dizer que eles estão decompondo leite em pó, que é uma amostra que tem muita gordura, é muito difícil de decompor, decompõe com 50 microlitros de ácido nítrico concentrado. 3 ou 4 gotas, para ficar mais claro de entender. Um pouco de peróxido de hidrogênio e 10 ml de água. Tá? Então é isso aí que a gente acaba fazendo. Aqui tem um pequeno vídeo, deixa eu ver se vai rodar. Tá rodando para vocês aí, Aline? Ainda não, professor. Deixa eu ver uma coisa, deixa eu mudar aqui o ponteiro. Agora começou. Ah, começou? Tá bem. Começou. Uhum. Tá bem. Aqui está mostrando para vocês, aqui, ó, um vídeo. Isso aqui é um vídeo feito no nosso próprio laboratório. Aqui, ó, está colocando a solução observadora, colocou a amostra aqui. Aqui eu estou mostrando para leite em pó, o vídeo nós fizemos para isso, mas depois eu mostro para petróleo. Está aqui a lâmpada sendo colocada ali, ó, tá? E é colocado aí somente peróxido de hidrogênio, um pouquinho de ácido. Olha só, ele é pressurizado também com oxigênio. Você pode pressurizar ou não, não é obrigatório, tá? E você faz aqui, coloca no forno de micro-ondas, está ligado, pode ver que a lâmpada já começou a funcionar, sem contato elétrico nenhum. Isso é wireless, essa lâmpada aí. Aí você pode ver aqui nesse zoom que a lâmpada está agindo. Depois de poucos minutos, quanto tempo eu estou falando? 3 ou 4 horas, como os outros métodos? Não, estou falando aqui de 5, 10, 15, 20 minutos. E aqui você tem uma solução líquida, toda a matéria orgânica foi decomposta, carbono residual aqui é mínimo, então você tem a solução aqui, ó, praticamente toda limpa. Essa parte branca aqui é um suporte do Teflon, não tem nada a ver com a solução, tá bem? Aqui você tem uma ideia da solução, tá bem? E aí, para que serve esse sistema aí? Veja bem, em vez de usar ácido concentrado e tudo mais, você pode usar para elementos terras raras, para determinação de elementos terras raras em petróleo decomposto, usando esse sistema aí. Isso aqui é um trabalho que foi publicado no Analytical Chemistry. Analytical Chemistry talvez a revista de maior fator de impacto, que não é de review, da área de química analítica, fator de impacto em torno de 6,3. Dificílimo de publicar lá, hoje você conta nos dedos os grupos de pesquisa na América do Sul que conseguem publicar. Nós temos tido sorte, a gente publica 1, 2 artigos somente nessa revista por ano, fora as outras, né? Mas esse trabalho, devido à sua importância, ele foi publicado nessa revista. Aqui você tem uma ideia do petróleo pesado que a gente usou, né, para decompor ele, e aqui está o resultado da solução. Depois eu falo um pouquinho mais.
Tá? Sistema de micro-ondas, de combustão iniciada por micro-ondas, também é um sistema que foi totalmente desenvolvido no nosso grupo de pesquisa. Vários colegas aqui presentes participaram do desenvolvimento e ajudaram a melhorar o sistema. Hoje ele é largamente aceito como método de referência eficiente, não para amostras usuais, para amostras difíceis, aquelas que você não consegue decompor. Né? Basicamente, você usa um frasco de quartzo, parecido com aquele que eu mostrei antes, né? Coloca um suporte de quartzo, só que o professor Neri Panis foi o idealizador desse suporte, foi ele, o atual vice-diretor de centro do CCNE, atualmente foi ele que fez, desenvolveu esse suporte, né? E aqui a solução absorvedora é a amostra, dessa vez ela não é colocada aqui no fundo, ela é colocada nesse suporte. Eu vou mostrar um vídeo que fica mais fácil para vocês verem. Dê uma olhadinha aqui na cor da luz que está sendo emitida. Que luz é essa? A luz da combustão. Pela cor da luz puxando para o branco, você tem uma ideia, lembra daquela teoria do corpo negro lá na física, né? Vocês têm uma ideia da temperatura que está sendo atingida, muito mais acima, possivelmente, de 1000 graus centígrados. E aí não tem matéria orgânica que resista. Esse aqui é um vídeo mostrando os suportes aqui. Deixa eu mudar de novo o ponteiro aqui. Não me deixa mudar agora, então está projetando. Aqui é uma amostra de carvão ou coque de petróleo, né? São as amostras que a gente tem usado, né? Estamos falando aí de 500 miligramas de amostra, uma massa de amostra relativamente elevada. Aqui a solução absorvedora. Veja bem, aqui o teste que a gente está fazendo é com água. Estamos usando a água como decomposição. Claro, não é a água, na verdade. A água é somente a solução absorvedora, onde os elementos, após a combustão, vão ser, então, recolhidos, né? A gente não usa água, usa ácido nítrico 0,5 molar, 0,1 molar, usa hidroxiamônio 50 milimolar, ou seja, uma solução extremamente diluída, praticamente não tóxica, que pode ser usada. Aqui está mostrado o sistema para vocês, vai ser pressurizado com oxigênio para garantir que a combustão de toda a amostra acabe acontecendo, né? Esse processo todo não dura mais do que 15 segundos para pressurizar. E aqui é colocado no forno de micro-ondas. Vejam que é um forno de micro-ondas para laboratório dedicado. Aqui vocês estão vendo em tempo real, ligou as micro-ondas, imediatamente já começa a combustão. Pela luz branca, vocês podem ver, extremamente intensa, que a combustão é muito violenta. Porém, é violenta, mas ela é controlada. Então, você consegue queimar toda a amostra, liberar todos os elementos que podem ser absorvidos. Essa parte branca que vocês estão vendo aqui, ela não é fumaça, isso aí é vapor d'água. Depois de 5 minutos ele condensa, aplica uma etapa de refluxo e a gente pode retirar. Aqui está no suporte onde estava a amostra, vejam bem, o suporte completamente limpo aqui, sem resíduos da amostra, de maneira que todos os elementos ficaram presos na solução. E essa solução, que não tem mais hidrocarbonetos, não tem matéria orgânica, não tem resíduo solvente, não tem ácido concentrado, porque ácido muito concentrado também interfere na solução, acaba, então, não interferindo nas técnicas. E aí você pode usar essas técnicas para qualquer tipo de análise que você possa imaginar, desde análises cromatográficas, desde análises com eletrodo ioseletivo ou técnicas voltamétricas, e, obviamente, com as técnicas mais usuais para determinação de metais e não metais em baixa concentração, como espectrometria de emissão óptica ou espectrometria de massas, ambas com plasma indutivamente acoplado. Esse sistema já foi usado com sucesso em vários tipos de amostras, desde amostras biológicas. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o ponteiro de novo, fica mais fácil. Aqui. Amostras biológicas, amostras de plantas, amostras de petróleos leves e pesados. Vejam bem, de novo, métodos usuais, eles são adequados podem ser adequados para petróleos leves, mas não para petróleos pesados. Para vários tipos de polímeros, polietileno terftalato, PVC, inclusive Teflon. Materiais como nanotubos de carbono, amostras extremamente estáveis, não são atacadas normalmente por ácidos concentrados, e que permitem, então, uma decomposição completa. Inclusive, vários produtos farmacêuticos muito refratários de difícil decomposição, e mais recentemente até amostras inorgânicas, como solos arenosos, sedimentos e assim por diante. Para quais analitos? Aqueles que eu mencionei antes, que são relativamente mais comuns, pelos métodos e as normas permitem a sua determinação, mas aqui também para elementos terras raras, tá?
tá? Séries de lantanídeos, e também para halogênios, entre outros elementos, ou seja, muito versátil e permitiu, então, um avanço para várias técnicas, vários tipos de análise que até então, há poucos anos atrás, não era possível. Aqui eu vou dar um exemplo numa publicação, já uma das primeiras que a gente publicou, determinação simultânea de níquel, vanádio e enxofre por ICP-OES, né, em resíduos de destilação do petróleo, resíduo de destilação atmosférica, resíduo de destilação a vácuo, mas vejam bem que interessante aqui, ó, solução absorvedora, 2 milimolar de ácido nítrico, quase uma água, 500 miligramas de amostra, e limites de detecção muito relativamente baixos, melhores que os métodos convencionais. Aqui também um artigo sobre metais e metalóides, toda essa gama de elementos aqui, desde prata, arsênio, bário, bismuto, cálcio, cádmio, assim por diante, todos os elementos aqui, simultaneamente determinados de uma vez só pela mesma técnica analítica, porém, desde que você tivesse uma amostra que não tem interferências e adequadamente preparada, compatível com a técnica de medida. Aqui, as aplicações para esses dois sistemas que eu mostrei, micro-ondas com ultravioleta, associado com ultravioleta, e combustão iniciada por micro-onda para digestão do petróleo pesado, principalmente para posterior determinação de terras raras. Aqui eu posso dar mais detalhes. Fizemos uma comparação com o sistema da câmara única de reação. Esse aqui é um sistema que é uma espécie de, imagine uma espécie de autoclave. Esse aqui é um sistema de micro-ondas não convencional. Nós temos esse equipamento no nosso laboratório. Qual é a diferença dele dos demais fornos de micro-ondas convencionais? Enquanto os fornos trabalham no máximo a 220 graus reais na prática, embora o fabricante diga que ele pode ir mais, os fornos vão geralmente no máximo a 210, 220 graus. Que pressão? Geralmente no máximo 80 atmosferas. Este equipamento aqui é um equipamento, eu brinco sempre que é do tipo off-road, né? Ele é um equipamento que ele vai até 200 atmosferas, tá? E é um equipamento que permite chegar até 300 graus centígrados. Isso muda completamente o perfil de decomposição, torna possível vários outros sistemas que não são, outros tipos de análises ou decomposições de amostras que não são possíveis, mesmo usando sistemas de alta pressão e alta temperatura que eu mencionei antes. Nesse caso aqui, graças à alta temperatura e alta pressão, você não precisa necessariamente usar uma quantidade de ácido muito grande e muitas vezes não precisa usar um ácido muito concentrado, né? É um sistema que a gente usou com sucesso para decomposição de até 750 miligramas de petróleo, quase completamente, com baixo teor de carbono residual. Quanto menor esse valor aqui, mais eficiente é a decomposição. E nós estamos aqui com alguma coisa para 750 miligramas, mais ou menos como 10% de carbono residual. Essa concentração aqui, de 10%, significa o quê? Que a eficiência de decomposição foi de 90%, ou seja, quase 90% do carbono original e do carbonetos do petróleo presentes, asfaltênios, resinas, foram decompostos. Ou seja, você tem muito pouco resíduo da matriz que possa interferir na técnica de medida. Esse trabalho foi publicado no Analytical Chemistry, um trabalho também usando a combustão, a digestão com micro-ondas e radiação ultravioleta. Não é esse mesmo trabalho aqui, ó. Esse trabalho é o que a gente usou para comparar, tá aqui o resultado dele. Mas nós usamos um sistema totalmente desenvolvido no nosso grupo de pesquisa, em cooperação com o pessoal aqui, o Ricardo Guarneri, Regina Guimarães, aqui, que são pessoas lá da Petrobras, que participaram do trabalho com a gente também. Foi publicado esse aqui também no Analytical Chemistry, 2013, em que se conseguiu a determinação de todos esses elementos terras raras aqui, ó, usando o sistema com a lâmpada que eu mostrei antes para vocês. Tá? Por que terras raras é importante? Eu não falei no início, mas são indicadores geológicos, né, de transformação geológica para ver a origem do petróleo. Tá? Cada vez mais usados. Tá? É possível também estimar, isso aí os geólogos fazem muito bem, os geoquímicos fazem muito bem, o grau de evolução de fluidos e rochas, e isso permite fazer uma predição não só da origem do petróleo, mas também do grau de maturidade, o tipo de petróleo que você vai obter e a relação óleo-rocha geradora. Por que isso é importante?
fala com o pessoal da geoquímica, eles vão dizer, olha, essa relação óleo-rocha, de acordo com as características, permite eu dizer, olha, vai ser um petróleo fácil de extrair, vou ter que bombear vapor d'água lá para baixo, vou ter que bombear solvente, ele vai sair, vai fluir muito rápido, não tem que botar muito desemulsificante depois, não vai vir muito emocionado. E isso, em termos de planejamento, antes do pessoal começar a extrair petróleo, eles têm que ter todas essas informações. Como é que você consegue essas informações aí? Análise de amostras de petróleo retiradas, corpos de prova retiradas lá debaixo, 3.000 metros de profundidade, leva para o laboratório e a amostra não pode errar. A análise tem que ser correta e confiável, certo? Ok. Aqui só para ter uma ideia do grau API dos petróleos que a gente está fazendo. O grau API é uma escala relativa de densidade de petróleos, tá? Quanto maior o grau API, o petróleo é menos denso. Quanto menor, ele é mais denso. O pessoal chama o jargão na indústria petroquímica de petróleo pesado ou petróleo leve. Exemplo do petróleo pouco denso, grau API alto, 40, 50, 60, os petróleos da Arábia Saudita. É quase como se fosse uma composição do óleo diesel puro. Tá? Petróleos aqui da região do Brasil, do pré-sal, em torno de 30 API. Tá? Petróleos mais baixos que 30, ou que 20 e poucos aqui, já são pesados. Você pega um petróleo aqui, 10.8, 11.1, ou essa amostra G, que eu vou falar depois, 14.3, esse tipo de petróleo eles nem fluem, são praticamente sólidos à temperatura ambiente. Então, muito difíceis de decompor, muito difíceis de analisar, e não é qualquer laboratório habilitado para decompor e determinar e analisar esse tipo de petróleo, tá bom? Aqui nós investigamos, foi um trabalho de doutorado de uma aluna minha, né, hoje é professora lá na URGS, e ela fez avaliou vários sistemas, aqui de gestão com ácido concentrado com micro-ondas, sistema convencional, de gestão com ácido diluído, mas usando aquela lâmpada ultravioleta, e de gestão por combustão, que foi o sistema que eu mostrei para vocês ali. Investigamos outros sistemas também, aqui por via seca, por combustão iniciada por micro-ondas com micro-ondas focalizadas também, mas eu não vou mostrar para vocês. Tá? Aqui a decomposição por via úmida assistida por micro-ondas, né, nós conseguimos um teor final de ácido 2,8 molar de ácido nítrico. Por que é importante frisar isso aqui? Porque você pega, se você tem muito resíduo de ácido nítrico, você não consegue determinar os elementos terras raras pela técnica de CPMS depois. É a mais sensível que tem, mas você não consegue determinar simplesmente porque a presença do nitrato em alta concentração, ele forma óxidos daqueles elementos e impede de serem adequadamente determinados ou detectados pelo espectrômetro de massa. Dá muitas interferências, dá vários erros, desvios das leituras, você não pode usar nada. Então, mas com essa concentração, foi de alta temperatura, de alta pressão, como eu mostrei para vocês. Quando você usa o sistema com radiação ultravioleta acoplado com radiação micro-ondas, você pode usar ácidos tão diluídos quanto 5 molar, em algumas condições, para alguns petróleos, 3 molar na amostra de decomposição. Lembrem que esse ácido, durante a reação de decomposição, ele acaba sendo parcialmente consumido, então cai mais ainda a concentração. E você tem teores de carbono residual próximos de 10%, ou seja, mesmo usando o ácido nítrico diluído, não é concentrado, o concentrado é 14 molar, estamos falando de um ácido diluído 3 vezes, aproximadamente, você consegue ter 90% de eficiência de decomposição, ou 11% aqui, aproximadamente, né, de carbono residual, tá bem? Aqui está mostrando só o aspecto da solução sem a lâmpada UV, você vê que fica toda amarela, muito material orgânico solubilizado aqui, também não decomposto aqui no fundo, aqui, e também usando a lâmpada ultravioleta, você vê o aspecto da solução, você vê que é muito mais adequada para a decomposição. Então, você consegue usar um ácido diluído, não vai ter resíduo ácido que possa interferir na medida, e mesmo assim vai ter uma eficiência muito grande que permita a decomposição completa. A combustão iniciada por micro-ondas aqui, para petróleo pesado, é um pouco mais simples. Mas quando você pega um petróleo mais leve, como o API 23.5, ele não é sólido, ele flui.
Aqui nós testamos vários sistemas, usando uma cápsula de policarbonato para prender o petróleo aqui, você não escorria pelo suporte, e até umas bolsinhas de bolsinhas de polietileno que permitia a queima adequada. Isso aqui foi um trabalho publicado em 2 ou 3 revistas aí, com grande sucesso. Aqui podemos passar só mais fotos mostrando ele lá, tudo mais. Aqui interessa o que nós temos que ver. Vejam bem. São elementos terras raras. Não estou falando de elementos convencionais, manganês, vanádio, níquel. Estou falando de elementos terras raras. Lantânio, célio, praseodímio, neodímio, samário, európio, gadolínio, térmio, disprósio, rólmio, assim por diante, tá? Concentrações de ácido nítrico usando para o sistema de combustão. Aqui, 14 molar ácido nítrico concentrado, extremamente perigoso e muito reativo, e não pode ser usado diretamente nos equipamentos, né, causa uma série de interferências, além de danos para os equipamentos. Mas, avaliando os resultados com base em todas essas concentrações de ácido nítrico, o que a gente notou? Que uma concentração tão diluída quanto 3 molar, ou seja, quase 5 vezes diluído do ácido nítrico, 20% do ácido nítrico concentrado, com ácido nítrico 3 molar, você consegue recuperar todos esses elementos aqui terras raras com uma eficiência superior a 95% para todos eles. E com um teor de carbono residual extremamente baixo, menor do que 1%, mais do que 99% de eficiência da decomposição da matéria orgânica. Vocês podem ver pelo aspecto da solução aqui, que você não observa nenhum resíduo. Isso aqui é extremamente importante. Isso viabilizou que vários estudos da Petrobras pudessem ser feitos para esse tipo de análise aí, e permitiu que várias empresas, então, enfim, conseguissem determinar com muito menos dificuldade esses elementos nas suas amostras de petróleo. Aqui temos também uma comparação entre análise por ativação neutrônica. Aqui, essa coluna aqui, os resultados não são para todos os elementos. Análise por via seca, análise por combustão iniciada por micro-ondas, análise por digestão usando a combinação ultravioleta micro-ondas, e aqui a digestão usando a decomposição com micro-ondas em alta pressão, em alta temperatura, nos sistemas especiais. A gente pode ver uma excelente concordância aqui em praticamente todos os resultados. Qualquer elemento que vocês pegam, a concordância é muito boa. Tá? Essas variações, para quem não está habituado com química analítica, 1,48 para 1,66, 1,68, 1,58, nessa ordem de concentração, estamos falando de nanogramas por grama, 10 a menos 9 a relação. É quase nada, não é qualquer técnica que consegue chegar com esta precisão nesse nível de concentração. Vocês precisam atentar para isso. E aqui dá para ter uma ideia, o petróleo 23 API, o outro, se não me falha a memória, é API 14, o petróleo G, que você pode ver o aspecto das soluções, que você pode determinar os elementos terras raras em praticamente todas as soluções, mas você consegue muito melhores resultados por combustão iniciada por micro-ondas e também por via seca, que mostra a solução é muito melhor. Aqui você pode ter uma ideia das concentrações finais de ácido nítrico aqui, MIC é a mais baixa de todas, 0,6 molar, teor de carbono residual menor que 1,25, ou seja, mais do que 98,75% de eficiência de decomposição, e aqui talvez uma das grandes vantagens, você consegue decompor, um tempo de decomposição de 0,4 com relação a 1 hora, em vez de 1 hora, 0,4 horas, seria mais ou menos aí, aproximadamente aí 20 minutos, 15 ou 20 minutos, que você consegue, então, uma decomposição de 8 amostras simultaneamente. E aqui, talvez, uma das maiores vantagens, você não precisa uma posterior de diluição da amostra, podendo usar 3, 4, 5 ou até 3 até 3 molar de ácido nítrico, 6 ml de solução. Voltando aqui, nós então conseguimos, usando esse sistema aqui, todos esses elementos determinados, e aqui também vários tipos de amostras. Aqui, por último, eu queria mostrar uma que não é preparo de amostra, foi a tese de doutorado da professora Jussiane, que é do nosso grupo de pesquisa também, que ela fez um trabalho também publicado no Analytical Chemistry, que foi a determinação de elementos terras raras por um sistema de vaporização eletrotérmica acoplado com um espectrômetro de massas com ICP-MS. Basicamente, sem cansar muito vocês, você coloca a amostra, pode ser sólida ou líquida, aqui num recipiente adequado. Isso aqui é um tubo de grafite que é aquecido eletricamente. Esse tubo de grafite pode ir até 2.200, 2.300 graus centígrados, muito facilmente.
E aqui tem um fluxo de argônio que é passado por aqui, então você vaporiza a amostra pela alta temperatura, acima de 2.000 graus, empurra o que foi decomposto por aqui, vai direto, entra no plasma e vai até o detector de massas lá, né, passando por esses sistemas aqui. Aqui tem um sistema de bypass para tirar os vapores orgânicos que saem durante o aquecimento, e depois, quando já está pronta essa amostra, passa para a etapa de pirólise e vaporização, então vai todo por esse PMS. Deixa eu ver se eu tenho um slide que mostra melhor. Aqui testamos para petróleos, alguns extremamente pesados, é muito difícil de decomposição, o petróleo C, com 13,2, isso aqui é praticamente um sólido, com TOA importante, TO na presença de sal, sódio, que está presente em muitos petróleos não dessalgados. Aqui tem algumas fotos dos equipamentos aqui mostrando, é um forno pequeno, tem isso aqui, para ter uma ideia, tem aproximadamente 30 a 40 centímetros de largura, só para ter uma ordem de grandeza, e está aqui as principais peças, aqui o petróleo colocado numa cubeta ali de quartzo, né, colocado aqui dentro, pode ser uma cubeta de grafite também, então ele é atomizado, e aqui então ele vai lá para o espectrômetro desse PMS. Aqui dá para ter uma ideia aqui, é colocado o modificador, a cubetinha de grafite, pesado, é colocado o petróleo e é introduzido no atomizador. Tá? Tá aqui as temperaturas de aquecimento, ele é vaporizado a 2.200 graus, né? É usado freon R12 como um gás de arraste. E daí? Para que fazer tudo isso? Aí é que o resultado, eu consigo ter recuperações muito próximas de 100%, com concentrações variáveis relativamente altas de NaCl, para praticamente todos os elementos terras raras. Isso é importantíssimo. Tá? Aqui dá para ter uma ideia das concordâncias aqui para térbio, para todos eles, né? Técio e vários outros aqui. Não precisa olhar para todos, mas lantânio, que é um elemento também de muito interesse aí, você pode ver tanto que o óleo B como o óleo A, você consegue uma concordância muito boa para todos os elementos, mostrando que o procedimento desenvolvido é exato e pode ser confiável e usado em vários sistemas aqui. Aqui, para quem não está habituado com a terminologia RAT, é resíduo de destilação atmosférica, RV, resíduo de destilação a vácuo de petróleo. Aqui comparando o sistema de ETV, esse que eu mostrei, com sistemas de referência após a decomposição do petróleo. E você pode ver uma concordância extremamente boa para todos esses elementos terras raras. De novo, estamos falando de elementos terras raras, não estamos falando de vanádio, de níquel, que estão em alta concentração e não tem muitas interferências, como o caso de terras raras. Tá? E limite de detecção, aqui, extremamente baixo, Samário, um exemplo, você baixa aqui para 0,2 nanograma por grama. Vejam bem a unidade que a gente está falando, é nanograma por grama. Vocês encontram raríssimos laboratórios no mundo que conseguem chegar nesse nível de concentração de maneira confiável. E para a Europa também, 0,02, muito baixo, Holm também 0,01, então entre os mais baixos reportados até hoje na literatura. Ok, aqui não precisamos gastar muito tempo, minimização de interferentes, redução, tudo mais. E por último, gente, para finalizar, só queria mostrar que o nosso laboratório aqui, para quem não conhece, ele é um laboratório talvez um dos maiores da UFSM. Somos um grupo de 10 professores, todos trabalhando no mesmo laboratório, e ao todo somos 70 pessoas. É muita gente, né? E, obviamente, isso que eu estou mostrando para vocês é uma das linhas de pesquisa, mas não é a única. Nós temos mais umas 5 ou 6 linhas de pesquisa paralelas, em que vários dos professores que eu citei aqui acabam trabalhando também de maneira combinada, harmônica, e com grande eficiência e grande reconhecimento nacional e internacional, tá bem? Entre as linhas, só vou dar uma pincelada, que a gente trabalha também, temos aqui foi um contrato que tivemos com a Petrobras para a separação de emulsões. Veja bem, eu falei lá no início que o petróleo, quando é extraído, ele vem emulsionado com água e sedimentos e tudo mais. Essa água, é água salgada, ela tem que ser retirada do petróleo antes de entrar na refinaria, antes de entrar também na torre de destilação. Enquanto para petróleos leves, isso aí é relativamente fácil de ser feito, né? As refinarias já fazem isso rotineiramente. Para petróleos pesados e petróleos extra pesados, é extremamente difícil e os processos convencionais não funcionam ou, no mínimo, apresentam várias dificuldades. O que nós fizemos aqui? Propusemos, usando um sistema completamente inovador, diferente, usando ultrassom a baixa frequência, não alta frequência,
que é usado para emulsificação. Eu sempre brinco, para quem quer saber como é que funciona o ultrassom, lembre que a maionese industrial, grande parte dela hoje é feita com ultrassom. Você emulsiona muito rapidamente. Nesse caso, a gente está usando o ultrassom de baixa frequência para desemulsificar, ou seja, retirar aquela água salgada do petróleo para permitir que o petróleo entre na torre de destilação. Tá? Qual é a diferença? Os procedimentos hoje usados para isso, eles usam desemulsificantes, vários aditivos, que depois é ruim de retirar do petróleo. Aqui a gente fez um sistema sem desemulsificantes, tá certo? E usando somente água. Olhem aqui, bom, aqui não vou me deter, mas é um campo de ondas estacionárias aqui, do ultrassom, não vou me deter nisso aqui. Mas aqui vocês podem ver melhor, espero que esteja funcionando. Só um segundinho aqui. Ainda está me dando a outra opção. Eu vou ter que sair um pouquinho da apresentação aqui e já volto. Ok. Está aparecendo para vocês aí, Aline? Tá aparecendo, aham. Tá. Vamos ver se roda agora, não está me deixando voltar aqui. Aqui é um sistema que tem petróleo pesado aqui, tá certo? Olha aqui. Tá? Estamos falando de petróleo pesado e extra pesado, no campo de ultrassom. Com 5 minutos de ultrassom, você pode olhar aqui que já começa aqui a aparecer alguns clarões aqui. Ó. É a água original do petróleo sendo separada num campo de ondas estacionárias em petróleo. Aqui dá para ver a sedimentação. Ó. A água salgada ficando embaixo e o petróleo em cima. Aqui vocês podem ver a sedimentação a 60 graus. E depois de 5 minutos de sedimentação, vocês têm a água salgada com sedimentos separada do petróleo. E isso é uma aplicação tecnológica. Isso aqui gerou uma patente também, em convênio com a Petrobras, que hoje tem sido usada aí em vários sistemas, tá? Aqui nós temos alguns livros aqui da parte de preparo de amostras, né? Alguns livros especiais. Aqui é um livro publicado pelo nosso grupo de pesquisa, pela editora Elsevier, talvez a maior do mundo, né? E que tem várias informações aí que algumas delas eu apresentei para vocês. Não posso deixar de mencionar o Encontro Nacional de Química Analítica, sua 20ª edição, que vai ser organizado este ano na bela cidade da Serra ali de Bento Gonçalves, né? Vai ser junto com o 8º Congresso Ibero-Americano de Química Analítica, né? Então vai ser um grande congresso, virão muitos palestrantes de fora, para discutir vários aspectos inovadores, vários aspectos modernos da química analítica. Aqui uma foto do nosso grupo de pesquisa, aqui estão principalmente os professores, aqui o professor Edson, o professor Fábio, o professor Valderi, o professor César, Paola, esse aqui é um visitante nosso, o Juliano, o professor Neri. E aqui fotos gerais aqui de vários estudantes de graduação, o professor Rodrigo está aqui também, que eu tinha mencionado, a professora Jussiane está aqui, a professora Rochelle está aqui também. Mas para ter uma ideia do grupo, um grupo muito grande, né, trabalha bastante e também se diverte de vez em quando, não é só trabalho que o pessoal faz, tá bom? Agradeço novamente aí, não sei quanto tempo foi aqui, tinha uma coisa, passou um pouquinho do horário, mas agradeço novamente aí o gentil convite aí para esse primeiro seminário aí em nome da professora Fernanda aí, que possa, pelo convite, Fernanda, você, a Aline aí, pela condução, e estou à disposição para perguntas, fiquem à vontade aí, o que quiserem perguntar, tá bem? Muito obrigado novamente. Obrigada, então, professor Érico, pela palestra, né? Sempre é muito bom assistir os seus comentários, os seus ensinamentos. Não sei se tem algum participante que queira abrir o áudio, enfim, nós temos algumas perguntinhas, tem algum professor, de repente, que queira fazer algum comentário, os professores do PRH. Professor Érico, de repente eu já vou só dando uma introduzida aqui, mas só gostaria, né, novamente de parabenizar todo esse grupo de pesquisa, o qual eu fiz parte, né,
De repente, eu gostaria que, se possível, né, o senhor já comentou lá no início, mas, de repente, qual é a sua opinião, a sua opinião com relação à importância da área do controle de qualidade de petróleo e derivados, né, na formação desses bolsistas do PRH, bem como os demais bolsistas, né, mas de repente, eu gostaria que o senhor desse a sua opinião e deixasse, né, novamente, enfatizasse novamente essa importância, né, dessa área. Na verdade, é uma pergunta muito pertinente, Aline, pelo seguinte, para quem é mais velhinho, deve lembrar que todos esses combustíveis fósseis, carvão, petróleo, xisto, todos eles passam por ciclos, depende da conjuntura econômica, eles às vezes estão em alta, às vezes estão em baixa, às vezes são de grande interesse, às vezes diminui um pouco o interesse. Apesar das novas tecnologias aí renováveis, apesar também de outras, carro elétrico também, que está energia solar, eu acho que alguns combustíveis fósseis, carvão e petróleo principalmente, ainda vão ficar conosco por algumas décadas, eu não tenho dúvidas disso. E cada vez que você descobre um novo reservatório de petróleo como pré-sal, você tem uma série de desafios e precisa de gente com competência para que aquele desafio seja superado. É muito simples isso? Não. Precisa de muita base, muito estudo, muito conhecimento. E há um interesse das empresas para isso. Agora, atualmente, a Petrobras, por exemplo, falando de Brasil, de todas as petroleiras, elas viveram uma época muito boa há cerca de uma década atrás, ali entre 2004 até 2013, 2014, elas estavam muito bem, tanto é que investiram em muitos laboratórios de pesquisa, foi uma época, a Petrobras teve um efeito muito bom para todas as universidades, as federais principalmente, algumas estaduais e até algumas privadas também. Ela investiu muitos recursos, isso fomentou muitos laboratórios de excelência serem instalados no Brasil. Isso é muito importante, porque você conseguiu formar uma massa crítica que hoje, apesar da Petrobras estar sofrendo alguns problemas aí, ela diminuiu um pouco os investimentos, mas não se sabe se daqui a 2 anos, de repente muda a gestão, muda alguma coisa, e ela deslancha de novo, e aí vai precisar de muita gente capacitada, gabaritada, que possa atender os desafios. Sob esse aspecto, a formação que os alunos do PRH vão ter, eu sou suspeito, mas eu arrisco dizer que é uma formação diferenciada, que vão ter uma formação muito mais sólida e melhor do que a concorrência no restante do Brasil. E falo isso porque eu conheço muito bem, estou vendo as peculiaridades desse programa aí, e as pessoas que vão trabalhar com petróleo acabam não trabalhando somente com petróleo, acabam interfaceando com uma série de outras áreas, a parte de polímeros, a parte não só a parte de controle de qualidade, mas a parte de produção e exploração também. Então, eu acho, assim, em termos de formação acadêmica e preparo para o mercado profissional, não tenho dúvidas que esse programa vai ser muito salutar e muito bem-vindo para a formação de algumas gerações que certamente, se aproveitarem, se levarem a sério, tem muito a ganhar. Não tenho dúvida nenhuma. É verdade. Então, tá, muito obrigada, professor. Eu tenho várias mensagens aqui, parabenizando a palestra, a Helenice, João Lucas, professor Fábio. Tem algumas perguntinhas aqui, eu vou fazer a pergunta primeiro da Gabriele, tá? Parabéns pela apresentação sobre a aplicação desses métodos para derivados de petróleo, como o diesel e a gasolina, por exemplo. Quais os cuidados devo ter? Boa pergunta, Gabriele, né? Gabriele. Muito boa pergunta. Isso é um problema que alguns incautos ou pessoas com pouco conhecimento de petróleo causam. Às vezes, se você trabalha com carvão, trabalha, por exemplo, com petróleo pesado, faz uma decomposição, uma reação com ácido nítrico concentrado. Aí, ok, recebe uma amostra de óleo diesel, gasolina, beleza, vou fazer a mesma coisa e coloca lá. Aí tem como resultado uma explosão, risco de morte, danos para o laboratório e tudo mais. Então, esses cuidados tem que ter, sempre começar com uma massa de amostra muito pequena e, principalmente, conhecimento de química, conhecimento básico do que está fazendo. Senão, o risco de explosão é muito grande. Uhum.
Ainda com relação à Gabriela, ela só tem mais uma perguntinha, e sobre o manuseio de petróleo mais densos, como devo proceder para homogeneizá-los, e como devo proceder para retirar alíquotas? Esse é um problema. Muitas vezes o pessoal tem que sempre lembrar que o petróleo ele pode ser uma emulsão mais ou menos estável e muitos deles não são emulsões estáveis. Então você tem o petróleo na garrafa, até você fazer a amostragem pode ter separação de água e petróleo ali dentro da garrafa. E daí, quando você pega a alíquota, você não vê, porque o petróleo está todo frasco está todo preto, vocês não conseguem enxergar, você pode estar pegando uma fração não homogênea, vai repetir uma segunda etapa, dá tudo diferente, e aí não consegue entender o que está acontecendo ali. Na verdade, o que você tem que fazer é fazer uma etapa de homogeneização do petróleo, geralmente você tem que aquecer ele, tem que colocar uma haste lá, um agitador mecânico, geralmente, para mexer naquele petróleo, para depois fazer a tomada da alíquota. Uhum. Temos uma pergunta aqui da Alessandra. Parabéns pela apresentação, professor Érico. Gostaria de saber quais seriam as tendências futuras para o preparo de amostras de petróleo, além do uso de ácidos diluídos. E a miniaturização de métodos também é uma alternativa? Sem dúvida, Alessandra, muito boa pergunta também. A tendência hoje, não só para petróleo, mas para todas as amostras, é técnicas cada vez menos invasivas, necessidade de consumo menor de ácidos, o uso de ácidos exatamente como eu mostrei antes para vocês aqui. Isso é uma tendência em todas as áreas, tá bem? E miniaturização dos métodos, sem dúvida nenhuma. Você precisa usar cada vez menos amostra. No caso do petróleo não é, geralmente eles têm petróleos aí com uma concentração, uma quantidade disponível relativamente elevada, ao menos que seja amostras de corpo de prova, que aí você tem projeto coordenado pelo professor Fábio, por exemplo, você tem 5 ml para fazer avaliar uma enormidade de parâmetros. Então você tem ali alguns microlitros de petróleo para fazer uma análise e, primeiro, não pode errar. E o seu método tem que ser compatível. Mas para você ter uma pequena quantidade de amostra e conseguir enxergar aqueles elementos que estão lá dentro, você tem que ter uma técnica de altíssima sensibilidade, tal como o ICP-MS, espectrômetro de massas com plasma intuitivamente acoplado. Eficiente, que você não precisa diluir para garantir que tenha a detectabilidade adequada para aquele tipo de análise. Uhum. Temos uma pergunta aqui da Vitória. Parabéns pela apresentação, professor. Sobre a aplicação do ETV e CPMS para a determinação elementar do petróleo, que alternativas poderiam ser utilizadas para o gás carreador, tendo em vista a dificuldade de obtenção do freon e o fato de ser considerado um poluente? Muito boa pergunta, mas eu vou direcionar direto ela, se tiver uma coisa, acho que eu estou enxergando a professora Jussiane aqui. Jussiane, você está aí? Ela é especialista nisso, por isso. Jussiane, está aí? Estou vendo o nome dela aqui. Não? Oi, estou sim, estou. Oi, Jussiane, você entendeu a pergunta ali? Sim. A Vitória está perguntando ali, onde é que está ali? Que alternativas, o freon, né, ele é poluente. Mas, viu, Vitória, o volume que você usa de freon é mínimo, ele é muito pequeno, tá? Mas, mesmo assim, ele pode ser um contaminante, né? A pergunta, qual a dificuldade de obtenção do freon e o fato de ser considerado um poluente? Tem alguma alternativa, Gisele? Podemos usar sais clorados para promover esses compostos mais voláteis, né, com os lantanídeos. Isso é uma alternativa. Mas, em relação ao freon, pelo fato de ele ser considerado poluente, a gente pode ver, o professor Érico passou ali, que usa muito pouco esse freon, né? E no decorrer ali do uso, esse freon, então, ele forma compostos voláteis, e esses compostos, eles não vão parar no ambiente, eles vão, então, para o detector. Então, eles não vão gerar compostos tóxicos, e pela quantidade que é utilizada é muito pouco, então isso não seria o problema. Perfeito. Obrigado, Juscelino. À disposição. Eu tenho várias mensagens de parabéns, professor, da professora Paola, professor César, professora Jussiane.
Tenho aqui um comentário do Christian. Parabéns pela excelente apresentação, professor Érico. Do ponto de vista industrial, existem maiores desafios no desenvolvimento de métodos de preparo de amostra para quais tipos de petróleo e derivados? E para a determinação de quais elementos? Eu não sei se eu entendi direito, Cristian. Vamos lá. Do ponto de vista industrial... Isso, existe seria da fabricação dos equipamentos, se é o que eu estou entendendo. Eu vou tentar responder como eu entendi. Né? Hoje, os desafios que nós temos para a determinação de petróleos é você ter, por exemplo, pegar um petróleo com alto teor de asfaltenos, alto teor de resinas, e fazer uma decomposição adequada, com baixa concentração baixo volume e concentração de reagentes, de maneira a ter uma amostra preparada numa solução que você não tenha interferências depois. Desafios continuam ainda para elementos terras raras, para mercúrio, algumas espécies de arsênio, por exemplo, de selênio, de enxofre de mercúrio em baixa concentração em gás produzido do petróleo, GLP, tá? E também no próprio petróleo. A parte da especiação desses elementos ainda é um desafio. Deixa eu ver aqui. Bom, eu tenho mais uma perguntinha, professor, mas só para a gente... Acredito que lá no início o senhor já falou um pouco, mas se puderes, de repente, enfatizar novamente com relação a quais os novos desafios para as análises das amostras do pré-sal, tanto relacionada a preparo como... O pré-sal, a Aline, para mim, está cortando um pouquinho, não sei se vocês estão me escutando bem. Tá bem para vocês o áudio? Tá bem. Para mim, você Entendeste falando... a pergunta? Entendi. Para mim, cortou um pouquinho. O pré-sal, quando foi descoberto, o pessoal da Petrobras ficou muito contente. Petróleo relativamente leve, mais pesado que os petróleos árabes, porém bem mais leve que os petróleos normais que o pessoal estava produzindo na bacia de Campos. Petróleos, eles produziam na faixa de 22, 23, 24 grau API, e começaram a produzir petróleos na faixa de 28 a 30, 32 até. Ou seja, bem melhor. Porém, esse petróleo tem algumas características completamente diferentes dos outros petróleos nessa mesma densidade. Isso trouxe uma série de desafios os mais variados possíveis, desde a parte da extração, a parte da emulsificação, a parte da separação de asfaltenos e resinas, que traz ainda, vários desafios não foram resolvidos ainda, precisam ser, e ainda tem um campo aberto para muito estudo e muita pesquisa nisso aí. Por isso que é importante ter um programa com o PRH novamente, que permita aos alunos estudarem, desenvolver sistemas que possam auxiliar nesses desafios do campo da indústria de petróleo e também da petroquímica. Em termos de amostras, Aline, que você perguntou, quando a gente pensa em petróleo, a gente tem que pensar de maneira mais abrangente, não somente o petróleo em si, mas toda a cadeia do petróleo. Por exemplo, hoje, a principal produção de coque usada em indústria siderúrgica, ela vem do petróleo, não vem do carvão. Esse coque tem que ser analisado. Esse coque tem teores máximos de alguns elementos, como níquel, vanádio, especialmente níquel, enxofre e cloreto, que tem que ser controlados. Então, você tem que ter técnica para isso. Quantos métodos você encontra na literatura que permite fazer a determinação desses elementos livres de interferências das técnicas disponíveis? Muito poucos. Então, isso aí permite, hoje, Santa Maria, na UFSM, eu não sei quantos grupos de pesquisa nessa área de trabalho que nós temos têm a experiência que nós temos hoje no Brasil. Acho que se tem é um que outro. Não são muitos, certamente, porque você precisa, em primeiro lugar, você precisa, além do conhecimento técnico e expertise do grupo, você tem que ter experiência, tem que saber trabalhar. Segundo, o rigor analítico exigido para esse tipo de análise não é um rigor convencional, é muito mais difícil. Então, você tem que ser muito mais cuidadoso para uma série de coisas. E, principalmente, você tem que ter equipamentos de ponta. Você tem que ter equipamentos de grande porte, você tem que ter equipamentos com alta sensibilidade, confiáveis, e equipamentos desse tipo que eu estou mencionando são caros. Um espectrômetro aí um espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado está na faixa aí de 250, 300 mil dólares. Multiplica por 5,5 ou 6, aí fazer uma conta redonda, dá quase 2 milhões de reais um equipamento. Você pega espectrômetro de emissão óptica aí, dá
na faixa de $100 mil aí. Tá? Isso aí, tranquilamente, vai para 500 e poucos mil. No nosso laboratório, nós temos 5. Então, dá para ter uma ideia do capital investido, e isso vai te dar muita segurança para você poder trabalhar e comparar resultados por um equipamento, por outro, usando um método, usando outro. Fornos de micro-ondas desses sistemas que eu mostrei para vocês não são usuais, não são comuns no laboratório, tá? Desses modelos avançados que eu mostrei para vocês. Nós temos aí, pelo menos, perto de uma dúzia desses fornos de micro-ondas, de alta potência, alta performance, alta temperatura, totalmente controlados, que permite você não somente fazer as técnicas de decomposição que eu mostrei, mas também várias outras técnicas aí, envolvendo deslubrificação de petróleos em fornos de micro-ondas. Fazendo, por exemplo, conversão de biomassa, fazendo decomposição de amostras aí de resíduos de destilação a vácuo, destilação atmosférica, nanomateriais, por exemplo, a produção de nanotubos de carbono, fazer esse controle de qualidade. O nosso laboratório foi um dos primeiros que relatou valores elevados de lantânio, ferro, níquel e tântalo nesses nanotubos de carbono. O pessoal não sabia que tinha, mas você tem que ter equipamento, e não somente equipamento. Experiência do analista e formação sólida do que você realmente está fazendo. Porque essas análises envolvem muita responsabilidade. Você erra uma análise dessas, você nunca mais consegue ter aceitação nenhuma do seu resultado. Nós temos tido uma sorte muito grande, porque nos últimos 25 anos aí nós temos trabalhado com várias empresas, Eletronuclear, Embrapa, Petrobras, várias empresas aí que nos procuram, e recebemos muitos desafios aí que vêm da Europa, vêm de outros países. Nosso laboratório ali, bom, você sabe isso aí, recebe visitantes, palestrantes, mas também alunos e técnicos para terem treinamento nessas técnicas que eu mostrei para vocês, do Brasil, mas também de vários países. Vem gente aí da Itália, vem gente da República Tcheca, vem pessoas da Áustria e tudo mais, para ter treinamento aqui no Brasil, aqui em Santa Maria, aqui na UFSM. E isso, claro, que eles não vêm aqui só porque querem conhecer a UFSM, eles vêm aqui porque se reconhecem, sabem que tem um conhecimento, uma expertise, que não é facilmente encontrado em outros lugares. Mas para isso tem que ter muito trabalho, para isso tem que ter muita dedicação, muita responsabilidade e convencimento das pessoas, reconhecimento que eles saibam que você tem um grupo lá que trabalha sério, né? Isso parece uma coisa simples, uma coisa óbvia, uma coisa evidente. Não é. Você ganhar credibilidade, especialmente em âmbito internacional, é difícil. Você trabalha por décadas até o pessoal realmente confiar e acreditar em você. Eu sempre digo uma coisa, basta você ver quantos pesquisadores aqui da UFSM são convidados regularmente, é só olhar no Lattes, são convidados para dar palestras no exterior. Esse é um indicador que eu sempre digo. É só olhar lá quantos pesquisadores são convidados para dar palestra no exterior, fora na Europa ou Estados Unidos. Aí você já vê como é difícil, e não só aqui, você vai na URGS, você vai em qualquer outro lugar, é a mesma coisa. Aí você entende a dificuldade que tem de credibilidade e reconhecimento em nível internacional, que é importantíssimo. Obrigada, professor. Eu não sei, tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário? Professora Fernanda? Sim, eu gostaria de fazer só um breve agradecimento aqui. Gostaria de registrar meu agradecimento inicialmente ao professor Érico, né, pela sua disponibilidade de estar conosco, pelo seu tempo, que a gente sabe que é escasso, né, cada vez mais escasso. Então, gostaria de agradecer por dividir conosco um pouco da sua experiência aí de décadas de trabalho, como tu mesmo falou, né, e que é muito bem reconhecido, merecidamente reconhecido, né. E agradecer o apoio também do Érico ao PRH, né, desde o início, desde a época da elaboração da proposta. O Érico e o grupo, né, do Departamento de Química, né, dos professores que estão na proposta, nos apoiaram bastante, nos auxiliaram bastante na elaboração, e, sem dúvida, a proposta ficou muito boa, né, com o auxílio de vocês, né. Então, gostaria de agradecer pelo apoio na elaboração e agora na condução também do PRH, que a gente está iniciando praticamente, aí fechamos um primeiro ano, né, e um ano, assim, um pouquinho difícil, né, um pouco atípico, né, com pandemia, com a gente afastado, muitas dúvidas se ia começar ou não, então, na verdade, começou um pouco diferente do que a gente imaginou,
mas a gente está iniciando e está conseguindo implementar, né? Então, queria deixar meu agradecimento a vocês, né? Todos vocês aqui, os docentes do DQ, que nos auxiliam bastante. E também queria agradecer a Aline, né, que é a nossa pesquisadora visitante, que está conosco aí, acho que 3 meses, pouquíssimo tempo, né, mas que tem sido, assim, vai ser uma peça fundamental no andamento, na organização do PRH, né, ela está muito envolvida, ela é muito competente, gostando muito de trabalhar com ela, enfim, acho que ela vai ser uma grande colaboradora para nós, para o bom andamento, né, e o sucesso desse projeto, tá, que envolve aí tantos alunos, né. E, finalmente, queria agradecer a todos, né, pela presença, né, pela participação, com as perguntas, né, e dizer que esse é o primeiro webinar que nós estamos planejando outros, né, e o nosso PRH tem a área de Química Analítica, tem a área de Engenharia Química também, então tem vários assuntos que a gente pode trazer, a gente vai tentar, aos pouquinhos, ir abrangendo vários assuntos, né, com colegas aqui, professores, né, como o professor Érico, né, é um professor de bastante experiência, muito renomado, e também com profissionais das empresas, a gente pretende trazer para também passar um pouquinho essa visão do lado de lá, né, não daqui da academia, mas da indústria, né, e nós estamos planejando aí mais momentos como esse, tá? Então, só deixar o meu agradecimento a todos. Obrigada, professora Fernanda, obrigada a todos presentes aqui também. Pessoal, o que vocês acham da gente abrir a câmera aí para a gente tirar uma fotinha, fazer um registro aí, os presentes. Coragem. Uhum. Tu faz, Aline, tu bate a foto daí? Posso fazer, eu vou fazer um print da tela. Não sei se tem outra forma de fazer, se alguém sabe aí alguma técnica diferente. É um print screen. É só um print, né? Eu não tô aparecendo na foto aqui, eu não sei se tu faz, Fernanda, também, porque eu quero aparecer também. Eu não tô conseguindo me colocar aqui. Então tá sorrindo. Todo mundo. Vou salvar aqui. Deixa eu ver se deu certo, porque, né? Vamos ver aqui. A minha deu. A minha deu também. Então tá bom. Então tá, da minha parte era isso, gostaria de agradecer todos os presentes. Com relação aos certificados, pessoal, somente um recadinho, a princípio nos próximos 15 dias nós iremos elaborar esse certificado e vamos enviar então para os e-mails que vocês informaram naquele formulário de inscrição. Professor Érico, novamente, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer foi meu. Obrigada, Fernanda, pelo apoio, tá? Também estou gostando muito de trabalhar contigo, obrigado por todo o apoio que tem me dado. E aos demais professores que aqui estão presentes, né? Qualquer coisa à sua disposição, podem entrar em contato. Da mesma forma como os alunos, enfim, que tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente. Tá bom. Muito obrigado, Fernanda, muito obrigado, Aline, muito obrigado a todos. Obrigada.